Mas vamos falar um pouquinho sobre Bolsonaro, que está preso lá na sede da Polícia Federal em Brasília. Hoje ele recebeu visitas de familiares, foi lá a mulher dele, Michele Bolsonaro, e o filho mais jovem dele, Jair Renan. A gente tem aí algumas imagens, ó, o Jair Renan chegando e tem também a Michele Bolsonaro chegando lá na Polícia Federal para visitar o marido Jair Bolsonaro. Quem está na porta também da Polícia Federal é a nossa repórter Amanda Garcia, que vem nos ajudando aí com as informações diretamente da PF. Olá, Amanda, bom dia, seja bem-vinda. Eles ficaram pouco tempo, saíram sem conversar com os jornalistas, Michele e Jair? Oi, vocês me escutam? Escuto. Sim. Escutam? Escuto. Saíram sem conversar com a gente. Saiu só a Michele por enquanto, o Jair Renan segue lá dentro. Jair Renan chegou primeiro por volta de 9h20 e a primeira-dama chegou em seguida. Ela saiu direto sem conversar com a gente, até agora não se manifestou, né? A gente foi olhando ali no Instagram dela, que às vezes publica alguma coisa, mas oficialmente não falou nada ainda e saiu hoje também sem falar. Vamos ver agora se o Jair Renan sair da fala com a gente, mas, enfim, por enquanto ele segue lá dentro. Tem até às 11 da manhã para concluir essa visita. O ex-presidente ele pode receber a visita dos familiares, só que precisa de autorização da justiça. Os médicos dele podem vir visitá-lo sem autorização, tem liberdade dos médicos particulares para vir até ele. E é isso, ele segue preso aqui na superintendência, cumprindo agora a pena dele por tentativa de golpe de Estado, e são 27 anos e 3 meses de pena. É isso, agora ele também esgotaram os recursos que o presidente pode acionar ali no STF, então, por hora, ele segue preso aqui na superintendência. Tem alguém da Polícia Federal que sai para dar alguma informação, se ele comeu, se ele não comeu, se ele está bem, se ele não está? Alguém dá essa informação aos jornalistas aí, Amanda? Fabiola, não dão. Assim, a gente tenta entrar em contato, eu mesma tentei conversar com a PF, eles disseram que esse vídeo que foi divulgado da tela é o máximo de informação que eles podem compartilhar. Não contam para a gente. Perguntei se o ex-presidente pode sair para tomar sol, se pode se exercitar, tem algum momento que ele sai ali da sala, mas eles não quiseram confirmar isso oficialmente. Disseram que o procedimento não poderiam contar isso. A gente vê movimentos de pessoas trazendo coisas aqui para o presidente, isso é autorizado também pela Justiça. Então, na terça-feira, na segunda-feira, não me lembro, trouxeram uma mochila, umas coisas para o Bolsonaro. Hoje a gente viu que o Jair Renan, quando saiu do carro, também estava com uma mochila, uma sacola. As coisas ele pode receber. Aliás, a gente viu aí a visita já dos dois filhos, né? O Carlos e o Flávio estiveram aí, agora a Michele, Jair e Renan. A gente sabe que essas visitas de familiares e de pessoas mais próximas precisa ser autorizada por Alexandre de Moraes. Tem mais alguma autorização já dada por Moraes? Não sei se você tem essa informação ou não. E a gente sabe que médicos e advogados estão livres, podem visitar Bolsonaro, né? Foi algum médico hoje aí? Não? O advogado? Não vieram médicos, nem a defesa, a gente não registrou a chegada de nenhum deles. Mas é isso, para vir visitá-lo, precisa mesmo de autorização do ministro Alexandre de Moraes. E por hora são essas visitas, não tem, por enquanto, nenhum novo pedido. A Michele, ela fez essa visita no domingo, foi um pedido da defesa feito no sábado, é um pedido que foi o mesmo do Flávio, do Carlos e do Jair Renan. E aí na terça-feira ela fez um novo pedido e ontem o Moraes autorizou e aí colocou ela nessa mesma visita programada para o Jair Renan hoje. Muito obrigada, Amanda. Bom trabalho para você aí. Boa sorte. Até. A gente vê essa situação, né, das autorizações. Na época do Lula também era assim, né, Sakamoto? Fabiola, mas eu estava conversando ontem com a doutora Heloísa Machado, jurista, né, professora da FGV.
a respeito da frequência das visitas. Ela falou o seguinte, que isso, na verdade, o Bolsonaro vai ter direito a visitas, não tenha dúvida nenhuma, e é claro que tem direito ao acesso pleno a todos os médicos, né? Mas esta frequência de visitas, né, ela, segundo ela falou, é incomum no sistema carcerário. Sabe, você tem os presos, eles têm dias de visitas, eles têm momentos de visitas, né? Tô falando de visitas de amigos, de familiares, de parentes, ele tem dias, tem momentos. Não é chegar lá e falar, vou entrar e vou ver, né? Olha, eu quero agora, me autoriza, né? Não é assim, tem dias, né? É uma coisa regrada. O que ela falou é que provavelmente isso mostra que Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, pelo menos início de cumprimento de pena, ele está sendo bastante permissivo, exatamente para não ser criticado, não ser questionado a respeito de que estaria criando algum embaraço, né, neste momento em que ou criando alguma... porque há uma crítica, né, de que, não, estão querendo torturar o Bolsonaro não tem condição, né, de estar preso, etc. E tá, na verdade, então tá. Então, se quer ser visitado, vai ser visitado, está garantindo e atendendo todos os pedidos da família com relação a isso. Ele não quer comer a comida lá da carceragem, então... Beleza, então envia as quentinhas, cadastre a pessoa que vai trazer as quentinhas, a Polícia Federal recebe e entrega para ele todos os dias. Sim, Bolsonaro vai comer comida todos os dias de fora, né? Então, ele está atendendo tudo isso. Ou seja, Bolsonaro não está sendo tratado como um preso comum. É claro que ele é presidente da República, ele, Lula, Temer, Collor, não vão ser tratados como presos comuns. Mas há um certo, digamos que neste momento, com relação à questão de visita, há algum certo privilégio em relação aos demais presos e provavelmente isso vai, com o tempo, sendo melhor organizado, Fabiola. Mas, por enquanto, a avaliação é de que Moraes está sendo, digamos, não vou dizer a palavra, não é leniente ou permissivo, mas está sendo simpático aos pleitos do ex-presidente. Alguns dizem a jurisprudência Lula, o Josias, como alguns disseram, como aconteceu quando Lula também estava preso. Aliás, no nosso podcast, o podcast Janja, fala inclusive das visitas da Janja, que ela ia vestida, inclusive, ela ia como advogada de Lula e ela conseguia entrar lá para visitar o presidente Lula, na época preso lá na Polícia Federal. Você acha que há aí um benefício a mais para Bolsonaro? Essas visitas deveriam ser mais restritas, Josias? Bom, acho que estão sendo restringidas as visitas, né? O Alexandre de Moraes havia liberado a visita de governadores, Cláudio Castro, Ronaldo Caiado, Tarcísio de Freitas, e ele proibiu. Estava liberado enquanto o Bolsonaro estava lá em prisão domiciliar, ainda sem a tampa em cima do caixão do processo do complô do golpe. E depois que ele foi transferido para ainda prisão temporária, provisória, no último sábado, ele já naquele despacho cassou as visitas que havia autorizado antes. E agora é preciso renovar os pedidos e ver se ele vai autorizar. Me lembro que na época em que o Lula estava preso, na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, também foram encontradas algumas formas de contornar restrições, mas havia muita restrição de visita. Me lembro que a Gleisi Hoffmann, por exemplo, e o Fernando Haddad, que tem entre tem na sua formação diplomas de bacharéis em Direito, foram incluídos ali no hall de defensores do Lula. E todo mundo sabia que eles não estavam atuando efetivamente no caso. Foi um arranjo que se fez, como eles eram advogados, foram incluídos. O Lula passou lá uma procuração e eles puderam visitar o Lula porque advogados têm trânsito livre, de fato, estão defendendo ali, em tese, os interesses do preso, né? Então, acho que as pessoas têm que se convencer, Fabiola, de que, embora seja ex-presidente da República, cometeu crime. Quem comete crime é punido, segundo o que prevê a lei, e está lá para sofrer castigo mesmo, para sofrer limitações. Nós comentamos aqui no primeiro dia, primeira visita que fez ao pai, o primogênito Flávio Bolsonaro falou: meu pai chorou, ou foi o Carlos Bolsonaro, se não me engano, meu pai chorou durante a visita. É para isso mesmo, é para chorar, para se arrepender, para perceber
as infrações, as delinquências que cometeu e, se possível, sair lá na frente melhor do que entrou na cadeia, né? Esse é o objetivo. Então, não faz sentido um liberou geral. Aquilo ali não é uma porta giratória que possa ser cruzada por qualquer um. Agora, por exemplo, o Tarcísio de Freitas é engenheiro, não é advogado. Então, esse arranjo não vai poder ser feito em relação a ele. E há uma ansiedade do Centrão em permitir que o Tarcísio converse com o Bolsonaro, que eles estão se autoimpondo a data de final de março para que o Bolsonaro passe, afinal, o bastão da direita para um sucessor qualquer, né? E é preciso ver se o Alexandre de Moraes considerará razoável permitir que o preso receba um governador, como o governador de São Paulo, para fazer articulação política. Não me parece que seja adequado, porque o Bolsonaro é hoje um prisioneiro, é um criminoso condenado, e não é articulador político, e cadeia não é lugar de fazer articulação política. Então, os familiares que façam esse papel. Se o Centrão considera tão essencial ter uma posição do Bolsonaro, eles que transformem, como já transformaram aí, até com um certo ciúme da Michele Bolsonaro, mas hoje, aparentemente, o porta-voz do cárcere é o Flávio Bolsonaro. Então, já tem esse pombo-correio aí. Para fazer até para completar esse bom relato do Josias, Fabiola, só para fazer, eu estava pegando aqui, puxando os arquivos, né? O Lula ele foi preso dia 7 de abril de 2018. A primeira vez que ele recebeu familiares na carceragem da Polícia Federal foi só 5 dias depois. Dia 12 de abril, que foi que eles puderam, os filhos, visitar o presidente Lula. Daí, né, por conta de dúvidas e tudo isso que o Josias mesmo colocou, que hoje o ministro Fernando Haddad estava visitando o Lula na condição de advogado, toda aquela coisa, a juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara Federal do Paraná, que era responsável pela execução penal do ex-presidente, baixou as seguintes regras naquela época. Visitas sociais seriam permitidas apenas uma vez por semana, nas quintas-feiras, entre as 16 e as 17 horas. E o Lula estava recebendo visita de lideranças religiosas às segundas-feiras. Esses encontros passaram a poder só ser realizados uma vez por mês, né, como acontece com os demais presos da carceragem, né? Então, foi mudando, esse padrão que você até fala, foi mudando. A própria cela do Lula era mais espartana no começo, aí ele foi conseguindo colocar um aparelho de ginástica, algumas coisas ao longo do tempo. Para as entrevistas. Você foi entrevistá-lo lá? Fomos, a gente foi entrevistar pelo UOL aqui, né, o Lula, né, na carceragem. No início, as entrevistas tinham sido proibidas, né, e depois foram permitidas. A primeira que foi entrevistada, inclusive, a nossa colega Mônica Bergamo foi a primeira, ela inaugurou a série, né, e aí depois pôde ser entrevistado, mas havia essa limitação a respeito de quando alguém poderia fazer uma visita ao Lula. Aliás, a Mônica já deve ter encaminhado. Né? A Mônica já deve ter encaminhado até para o Supremo o pedido para entrevistar o Bolsonaro. Fala, ô Josias. As entrevistas foram antecedidas de grande controvérsia, né? O Ricardo Lewandowski autorizou a entrevista, depois se não me engano, o Luiz Fux, que presidia o tribunal, cassou a autorização, e aí houve um debate jurídico, pode, não pode, dar entrevistas e tal, e verificou-se que até bandido Reles, que estava preso por crimes gravíssimos, homicídios, davam a entrevista mediante autorização judicial, evidentemente, né? E aí concluiu-se que não faria sentido restringir as entrevistas do Lula. Acabaram liberando, né? Mas tudo, nesse caso específico, Fabiola, que normalmente quando o juiz condena alguém, depois de encerrado o processo, ele passa para outro magistrado a condução da execução da pena. Então, há as varas de execução penal nos estados, né? Agora, nesse caso específico, lá atrás, no Mensalão, por exemplo, embora tenha sido julgado pelo Supremo Tribunal Federal, também o relator da época preferiu, Joaquim Barbosa, passar a execução para os juízes de varas de execução dos estados, Brasília, estados estados de origem dos condenados, né? Agora parece que o Alexandre de Moraes não vai fazer a mesma coisa. Então ele vai manter sob o seu controle a execução das penas. Está fazendo isso no caso desse grupo já condenado
o grupo principal do complô do golpe, né? Então vai ser sempre essa fricção. Os advogados sempre vão ter que recorrer ao Alexandre de Moraes quando quiserem providenciar a visita de alguém, quando quiserem uma regalia qualquer adicional para o Bolsonaro, e vai ficar submetido o Bolsonaro e os outros, né? Os generais, o almirante, os ex-ministros civis que já foram em cana também, o Anderson Torres, se conseguirem trazer o Alexandre Ramagem, também ele, né? Serão todos eles submetidos a deliberações do Alexandre de Moraes.